É muito bom estar em casa. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: tenha bom ânimo, levanta-te, desperta entre os mortos, e Jesus Cristo te esclarecerá. Este é o objetivo desta doutrina, a qual, em algum momento das nossas vidas, decidimos seguir. Todos nós, quando iniciamos os nossos estudos, entramos por esta porta ou por outra porta de um centro espírita da nossa cidade, em busca de esclarecimento, em busca do alívio de uma dor, de um sofrimento que nos faz levantar, nos impulsionando em busca de respostas. Assistimos palestras, vamos meditando naquilo que é dito e decidimos, em algum momento, vou iniciar meus estudos, vou para o grupo de estudo da casa, adentro CIED. E neste momento, começamos a ter os primeiros esclarecimentos. E esses primeiros esclarecimentos dizem respeito aos princípios básicos da doutrina espírita. São os ensinamentos necessários para o entendimento de todo o estudo que teremos por longos anos. Aqui entre nós, alguns irmãos com mais de 20, 30 anos de estudo e ainda estão aprendendo. O que vem a ser a doutrina espírita? A Federação Espírita Brasileira coloca que é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. E para quem chega cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, quem é Allan Kardec? Quem foi Allan Kardec? Tenho certeza que no continuar desses estudos vão ouvir falar muito do codificador da doutrina espírita. Mas Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, vendo a desencarnar em 31 de março de 1869. Ele foi estudioso, foi um professor, foi um homem de ciência, se notabilizou como influente educador, autor de livros e tradutor de vários idiomas. E ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. A doutrina espírita, esta codificação, ela se baseia em 5 obras de Kardec. O Livro dos Espíritos,
editado em 1857. O segundo livro, o Livro dos Médiuns, 1861. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, 1868. A definição diz: é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores. E como aconteceu essa revelação? Kardec lançou inúmeras perguntas aos espíritos, fazendo isso utilizando-se dos médiuns. E as respostas vieram, centenas delas. E ele teve o trabalho de separá-las, selecionar e classificar, preparando a codificação. Diz que é um conjunto de princípios e leis. No Livro dos Espíritos, na sua introdução, item 6, Kardec relaciona 34 princípios que regem a doutrina espírita. Na noite de hoje, vamos abordar aqui os princípios básicos que muitas vezes se estuda nos grupos de estudo, sendo 5. Vamos ver esses 5 princípios. O primeiro deles, a existência de Deus. Você acredita que existe um Deus ou um ser superior que criou tudo? O mundo onde vivemos, os planetas, o mar. Você acredita que houve a criação ou tudo isso é o acaso? Em pesquisa realizada em 23 países, 51% das respostas foram: sim, eu acredito em Deus. Eu acredito que um ser superior criou tudo isso. No Brasil, 84% dos brasileiros acreditam em Deus. 16% disseram que não acreditam em Deus. A ciência e os homens da ciência, quem estuda as leis, dizem: não precisa de Deus para justificar a existência dos planetas. Não existe a necessidade de Deus para justificar a nossa existência. A doutrina espírita é uma doutrina de questionamentos. Para você, faz sentido? Para você, qual a resposta? A doutrina espírita, ela tem as respostas, mas nós vamos construir esse conhecimento. Dizer que Deus não existe, tudo foi ao acaso, e pensar que se o Sol estivesse um pouquinho mais distante ou um pouquinho mais próximo, a vida na Terra não existiria. Tudo é o acaso. Quando olhamos para um filho, uma filha, uma neta, brincando num campo florido, perguntamos: será que tudo isso é o acaso? Centenas, milhares de flores diferentes, perfumes diferentes. Será que tudo isto é o acaso? A doutrina nos diz que Deus criou tudo isto. E a doutrina e Kardec consideram
esse princípio tão importante que já traz na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Uma resposta sucinta, mas de grande profundidade. Talvez nós não tenhamos condições ainda de compreender Deus. Nos ensinam que Deus é um Senhor velhinho que está no céu ouvindo harpa. Mas isto me preocupava desde a minha adolescência. E eu pensava, se Deus é um Senhor velhinho, ele vai morrer? Porque todo velhinho morria. Eu pensava, se Deus morrer, o que será de nós? Quem vai cuidar de nós? Deus já foi criança? Deus foi adulto? É este o ensinamento que nós recebemos. E muitas vezes nós não discutimos, simplesmente aceitamos. Na questão número 10, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta: não. Falta-lhe para isso o sentido. Uma criança que está no 2º ano do ensino fundamental, ele pode entender de física quântica? Não pode, porque lhe falta sentido, lhe falta subsídios. Ele não tem essa compreensão. E nós somos assim. O nosso atual estágio evolutivo não permite que a gente tenha uma noção maior. Contudo, a própria doutrina nos diz que, com o tempo, com o aprendizado, nós iremos evoluir. Nós iremos compreender. Um segundo princípio, imortalidade da alma. Nos dizem, mas isto é coisa de espíritas. Imortalidade. Se a gente for vasculhar livros e obras, vamos encontrar respostas diferentes. Talvez como esta, encontrada em um papiro egípcio de aproximadamente 3.000 a.C., que diz o seguinte: antes de nascer, a criança já viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que nasce. Imortalidade da alma. Pitágoras, 500 a.C., colocou: a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Ela nada mais faz do que mudar de domicílio, tomando uma nova forma. A alma não morre. Pitágoras, 500 a.C. E se formos procurar, inclusive no Evangelho, vamos encontrar também subsídios. Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Permitam que leia aqui 3 versículos. João, capítulo 9. Ao passar, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Rabi, quem pecou, ele ou seus genitores, para que fosse gerado cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus genitores,
mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. Cego de nascença. Em que momento ele teria pecado para ter nascido cego? São questionamentos que, ao ler as obras básicas, ao ler o Novo Testamento, nós vamos nos defrontando. E qual a resposta? Muitas vezes nós aceitamos respostas do tipo: isso é o pecado original. Será que é isso mesmo, amigos? Será que esta é a resposta correta? E o convite que a doutrina faz é: busque, leia, se esclareça, estando de acordo com os ensinamentos de Jesus, que diz que a verdade, quando estamos de posse dela, nós temos a consciência do que é certo, do que é correto. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui abro um parênteses para um rápido esclarecimento a respeito de algo que muitas vezes provoca uma certa confusão. Alma e espírito. A questão 134 do Livro dos Espíritos coloca: que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Kardec, para dirimir essas dúvidas, ele esclareceu que quando o espírito está encarnado, vamos chamar de alma. Quando ele está sem o corpo físico, espírito. Nós somos um espírito, nesse momento, uma alma. Temos um corpo físico e um perispírito que prende a alma a este corpo. Nós não somos este corpo físico. Cada um de nós aqui é uma alma. Questão 149 do Livro dos Espíritos. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Corpo deixou de dar condições para a alma permanecer. A alma liberta-se deste corpo e retorna ao mundo espiritual. Imortalidade da alma. 150, letra B, Livro dos Espíritos. A alma nada leva consigo deste mundo. Esse é um questionamento que Kardec fez, e a resposta, bem interessante: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Quando Jesus coloca: buscai em primeiro lugar as coisas do reino dos céus, nós ouvimos isso. E por que ainda não conseguimos praticar? Porque dedicamos longas horas a conquistar coisas, a adquirir coisas que não são nossas, que nós recebemos pelo fruto do trabalho ou de outra forma qualquer. Mas no momento em que sairmos da terra,
aqui permanecerão. A doutrina nos faz esse convite a raciocinar. Por que eu vou dedicar o maior tempo da minha vida, sem necessidade, para adquirir bens materiais que a ferrugem vai consumir? E chegando do outro lado, vou dizer, eu deixei bens na terra. E quando eu vou buscar? Os bens é o que nós levamos. Um terceiro princípio se refere à pluralidade das existências. Bom, a alma, o espírito, não morre. Saiu, abandonou o corpo pelo seu esgotamento. Para onde é que vai esse espírito? O que ele vai fazer? Algumas religiões ensinam que vai ficar aguardando o julgamento. Centenas, milhares de anos esperando o julgamento. Está de acordo com a justiça de Deus? Está de acordo com o que nós entendemos ser justo? Uma criança que frequentou o primeiro ano do ensino fundamental, seus pais vão dizer, chega de estudo. É isso. Está correto desta forma? Deus, na sua infinita bondade, nos permite uma vida e várias existências. Vamos dar sempre prosseguimento. Da onde paramos? Quem leu, já teve a oportunidade de ler sobre Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, vai perceber que ao longo dos últimos 2000 anos, ela teve várias encarnações na Terra. E sempre progredindo. Sempre no sentido de aprender. Tanto que hoje, no mundo espiritual, ela tem condições de ser a mentora de Divaldo Franco. Pluralidade de existências. A reencarnação. Questão 166 do Livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Meu filho, você terminou o primeiro ano do ensino fundamental. O ano que vem, você está matriculado no segundo ano. E assim sucessivamente. Ano após ano. Encarnação após encarnação. Em busca do aprendizado, em busca da perfeição. Comentário de Kardec na questão 171 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Todos os espíritos tendem à perfeição. Jesus já não afirmou que nenhuma das minhas ovelhas se perderá? Ele estava dizendo que todos nós, mais cedo ou mais tarde, adentraremos os portões do céu. Não no céu como nos ensinaram, porque Jesus também disse, o reino dos céus está dentro de você. São esclarecimentos que a gente encontra
no Novo Testamento, nas obras espíritas. A vida não cessa, a vida é uma, com várias existências. Algumas vezes encontramos pessoas que dizem: ah, mas eu não quero ser outra pessoa. Não, você não vai ser outra pessoa. Você é um espírito com novas experiências, com novos aprendizados. Hoje você é João, numa próxima encarnação Paulo, numa outra Maria. São aprendizados. Não são pessoas. Nós somos um espírito. Um espírito que necessita dessas reencarnações para aprender. A aprender a amar, segundo o ensinamento de Jesus. O quarto desses princípios, pluralidade dos mundos habitados. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Hoje, se formos procurar informações a respeito da quantidade de planetas, estrelas no nosso universo, vamos encontrar informações do tipo 160 bilhões de planetas. Alguns exageram e dizem, chega a 6 trilhões, um número incalculável. Um número incalculável. Livro dos Espíritos, questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo, o privilégio de contar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. 160 bilhões de planetas, estrelas. E a cada dia se descobre mais uma. Planetas muito maiores que a Terra, muito mais elaborados, com 2 sóis. E achar que na Terra se concentra toda a inteligência é pensar pequeno. Recentemente, estudos, pesquisadores, colocaram que a inteligência, a vida, surgiu na Terra e se espalhou para o universo. São questões, meus amigos, que a gente, ao ouvir, tem dificuldade em acreditar que pessoas pensem desta forma, que irmãos pensem dessa forma. Deus, na sua infinita bondade, permite que vivemos aqui e que aqui possamos aprender, mas aqui não é o início. Como diz a doutrina, estamos muito longe de chegar à perfeição. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Aí perguntamos, vivemos-las em diferentes mundos. Quem é que vive nesses diferentes mundos? Nós, espíritos, nós, almas. Não o nosso corpo físico. Se procura em outros planetas vida igual à nossa, com um corpo igual ao nosso.
não quer dizer que não haja vida em outros planetas, em outros locais. A doutrina afirma isso, e a lógica também nos leva a esta questão que deve haver. E este é o motivo que devemos sempre buscar a razão. Será que é isso mesmo? E por último, comunicação dos espíritos. Aqui, quando nós chegamos, sempre recomenda-se, vamos dar atenção ao silêncio. Por que dar atenção ao silêncio? Porque é através do pensamento que nós nos comunicamos. Aqui nesse ambiente, temos 180, 200 almas. E quantos espíritos? Quantos irmãos são conduzidos até este local? Também para assistir, também para compartilhar conosco do que é realizado aqui dentro, para ouvir. Neste ambiente é necessário o silêncio, para que possamos nos comunicar. Jesus, quando falava às multidões, normalmente nós encontramos que ele se retirava, subia ao monte, ficava isolado, buscava o silêncio. O silêncio é importante para nós entrarmos em contato com Deus. Estamos aqui de corpo e alma? Ou estamos aqui apenas de corpo? A nossa alma está lá nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, com o nosso familiar que está internado, um outro problema qualquer. Quando viemos para o centro espírita, temos que estar aqui de corpo e alma. A doutrina nos ensina: as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Quando o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, escreve aos romanos, ele diz: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Será que todas as nossas ações são decisões nossas? Ou algumas delas são influenciadas pelos espíritos? Muitas vezes, numa discussão familiar, muitas vezes chegando a vias de fato, após passado a contenda, jamais serenos, pensamos: que bobagem eu fiz? Por que eu discuti daquela forma? Por que eu agredi daquela forma? E muitas vezes, meus amigos, somos influenciados. Nós não temos amigos entre nós que dizem: aproveita, vai lá, faz. E outros que dizem: cuidado, é perigoso, pensa melhor. Assim também é o mundo espiritual. Os nossos amigos do mundo espiritual também aconselham-nos desta ou daquela forma. Por isso que muitas vezes nos arrependemos das atitudes. Fazemos o mal, praticamos o mal, agimos de uma forma equivocada, nos arrependemos.
Prometemos não repetir. E vem uma nova oportunidade. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. A questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? E a resposta: mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que vos conduzem. Quando no desencarne, dizemos assim: agora ele vai descansar. Às vezes não é bem assim. No mundo espiritual, continuamos a ser o que éramos aqui. Se éramos bons, vamos procurar fazer coisas boas. Se éramos maus, tínhamos atitudes desagradáveis, vamos continuar a agir da mesma forma. Agora, neste momento que estamos encarnados, que podemos raciocinar, podemos pensar, eu vou mudar a minha conduta em relação ao meu egoísmo. Eu vou deixar de mentir. Eu não quero mais beber. São decisões que nós tomamos agora, neste momento. E isso, depois de se tornar prática, sim, é para o resto da nossa vida, nas demais existências. Isto é melhorar-se. Isso é depurar-se. A vida que nós temos, ela é longa. As oportunidades são várias, mas quanto mais protelarmos as mudanças necessárias, mais tempo vai ser de sofrimento, de dor. Esta consciência que a doutrina espírita vem nos trazer, que nós devemos buscar corrigir os nossos equívocos enquanto estamos no caminho, enquanto estamos aqui, enquanto temos oportunidade. Livro dos Espíritos, na introdução, item 6. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. As 5 obras que Kardec publicou, a origem dela é a psicografia. Um médium psicografou. No centro espírita, ao adentrarmos, vamos começar os nossos estudos. Algumas vezes, alguns estudantes dizem: eu já fiz 1 ano, eu já posso. Não, não pode. A gente precisa conhecer profundamente a doutrina, precisa conhecer as consequências de nos colocarmos à disposição. Será que já temos condições de trabalhar como médiuns? Embora, muitas vezes, tenhamos o que se chama ostensividade. Mas ainda não temos o equilíbrio necessário para realizar o trabalho mediúnico. E muitas vezes se busca o centro com esse objetivo, desenvolver a mediunidade e logo começar a trabalhar. Aqui aprendemos. Calma. Aprenda tudo. Aprenda como se portar, o que deve fazer, o que deve evitar, para não se prejudicar. Queridos amigos, a doutrina espírita é confortadora. Perguntem a todos os irmãos que estão nela há 20, 30 anos. A doutrina espírita
é esclarecedora, mas precisa estudo constante. E o principal, tornar o que está ali dentro prática de vida. Não adianta eu decorar todos os 5 livros da obra, decorar o Evangelho, o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, se eu não conseguir colocar em prática o que está ali dentro. A doutrina nos convida a isso, a raciocinarmos o que posso fazer hoje. E nós não estamos sozinhos. Este amigo, ele está aqui entre nós, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, entre eles eu estarei. Jesus, aqui está, os mentores desta casa, para nos ouvir, para nos orientar, mas precisamos estar dispostos. Você quer se modificar? Você quer, a partir de agora, ter novas atitudes? Sim. E Jesus diz: tenha bom ânimo, levanta-te, e eu te esclarecerei. São os princípios que a doutrina nos traz. São os seus princípios básicos. E tem muito mais. Cabe a cada um de nós aprofundar esses conhecimentos, aprofundar os seus estudos, conversas nos grupos de estudo. E tenho certeza que a dor e o sofrimento na terra, em breve, deixarão de existir. Hoje, 12% dos brasileiros são espíritas. Não é que o espírita seja superior, mas tem um entendimento, ou pelo menos deveria ter esse entendimento. Que possamos buscar esse esclarecimento e sermos o Evangelho vivo, nas nossas atitudes, nas nossas práticas diárias. Agradeço gentilmente a paciência e a atenção de cada um, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amparo para essa semana, que possam retornar a seus lares em muita harmonia, muita paz a todos, hoje e sempre. Que assim seja.